eu gostaria que você até pudesse me falar, se você já tem esse livrinho, nós vamos estudar essa semana, começar hoje, tá? Se você ainda não tem, nós temos aqui alguns exemplares ainda, temos aí um por família. Se você precisar, pode pegar aqui, você que nos visita também, leve um para casa, tá bom? Pode pegar aqui comigo. Irmão, você pode distribuir, por favor? Quem ainda não tem esse livrinho? A nossa irmã ali, os irmãos ali, o irmão lá no fundo. Luan, você também não tem? Você não tem? Tá. Isso, o Dan também não, Danilo. Então, por favor, peguem um por família, né, por enquanto. É só para a gente ter ideia do volume de pessoas que vai frequentar as aulas, porque nós temos poucos exemplares aí, então talvez a gente consiga depois dar um para cada pessoa, né? Mas então nossa proposta é o seguinte: você vai estudar em casa as duas primeiras partes, que seria a apresentação do irmão Renato Vargens e do Silas Campos, e depois você tem também, deixa eu ver aqui, você tem a apresentação também do Wilson Porte Júnior, tá? Aliás, o pastor Wilson Porte fez uma imersão alguns dias nessa igreja lá em Capitol Hill, e faltou um lá atrás, isso. E o irmão Wilson Porte, que esteve conosco aqui, inclusive, né, em Campo Grande, e foi muito bom nós aprendermos com ele aqui. E ele fez uma imersão lá na Capitol Hill, na Igreja Batista de Capitol Hill, nos Estados Unidos, junto com o pastor Mark Dever, que é o pastor principal lá dessa igreja, e aprendeu muito a nível de eclesiologia. Pastor Mark Dever, que escreve esse livreto, ele é uma das maiores autoridades no nosso tempo agora, ainda está vivo, né? Sobre eclesiologia, sobre estudos sobre igreja. Ele é uma autoridade nessa área e vai nos ajudar muito esse livreto dele, né, com pontos aqui para a gente estudar. E depois você vai ler também em casa o prefácio. Nós não vamos ler agora o prefácio. Nós vamos partir lá para a página número 19, onde você encontra ali a introdução. Tá bom? A introdução. Vamos começar pela introdução. O que tem antes disso, você estuda ler em casa depois, tá bom? Com a sua família. Então vamos lá. Introdução, ali na página 19. O tema é: o que você procura em uma igreja? Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Exatamente, nós vamos começar por aí. O que você procura em uma igreja? Eu vou ler toda essa introdução. E depois a gente pode fazer alguns comentários. Está bem aberto para que você possa comentar também alguma dúvida que você teve no que ele vai falar nessa introdução e tirar dúvidas ou acrescentar alguma coisa interessante. Tá bom, meu irmão? Minha irmã? Vamos lá. O que você procura em uma igreja? O que você procura em uma igreja? Talvez você não tenha pensado nessa questão recentemente. Separe um momento agora e pergunte a si mesmo: o que é uma igreja ideal? A igreja ideal é um lugar que tem reticências, né? Aí você vai pensar. Ele dá algumas sugestões aqui. A igreja ideal é um lugar que tem, por exemplo, música excelente. Música que expressa treinamento e prática. Você não quer bateria e guitarras. Quer um coro e violinistas. A música excelente glorifica a Deus. Ou talvez você queira guitarras e baterias. Algo contemporâneo e atualizado. Isso é o que as pessoas ouvem no rádio. Então você deve alcançá-las onde elas estão. Talvez a música não seja tão importante quanto a pregação. Você quer uma igreja que tenha bons sermões, significativos, mas não severos. Bíblicos, mas não enfadonhos. Práticos, mas não legalistas. E exigentes. É claro que o caráter do ministro se expressa nos sermões que ele prega. E há muitos tipos de pregadores por aí. O erudito, que ama a doutrina e nunca sorri. O homem engraçado, que possui inúmeras histórias. O conselheiro familiar, que tem experiência. Sim, estou apenas parodiando, porém muitos de nós temos algumas expectativas a respeito de como o pastor deve ser, não temos? Sim, é verdade.
Ou talvez você procure uma igreja em que as pessoas estejam no mesmo lugar por toda a vida, como você. Pode relacionar-se bem com elas, que entendem o que você está procurando, pois buscam a mesma coisa. Não estão mais na faculdade como você. Têm filhos jovens e estão se aproximando da aposentadoria, como você. Sabem o que significa comprar em lojas mais simples ou em boutiques, como você. São do centro da cidade ou da zona rural, como você. Novamente, talvez a coisa mais importante na igreja, para você, seja o fato de que na igreja há oportunidades de envolvimento, ocasiões para servir ou fazer o bem. A igreja é forte na evangelização? É ativa em ajudar os pobres? Oferece oportunidades para você e seus, aí é seus, tá? Seus filhos se reunirem com outros pais e outros filhos? Há possibilidade de você ajudar no ministério infantil? A igreja tem programas que cativam a atenção de suas crianças ou adolescentes? Espero que algumas pessoas estejam à procura de uma igreja que seja comovida no Espírito, com vida no Espírito. O Espírito é aquele que nos guia. Portanto, você quer uma igreja em que as pessoas estão prontas a ouvir a voz do Espírito, dispostas a atentar à sua obra e crer nas coisas admiráveis que Ele possa fazer. Você está cansado de pessoas que apagam o Espírito e amam as tradições. O Espírito está fazendo coisas novas, está nos dando novas canções. Ou talvez esteja apenas procurando uma igreja que se vê de determinada maneira. Você nunca o disse nesses termos. Contudo, se está acostumado com uma igreja que, de certo modo, se vê como um shopping, ou uma velha capela, ou uma cafeteria, é razoável que a sua igreja ideal seja assim. Devemos esperar isso. Muitos de nós, quando mudamos da casa de nossos pais, às vezes não sentimos saudade de algumas cenas, sons e cheiros que acompanhavam a maneira como mamãe fazia as coisas? Com certeza, né? A gente tem essas saudades, né? Algumas dessas coisas podem ser boas ou, pelo menos, neutras. Realmente, eu só desejo que você comece a pensar no que mais valoriza em uma igreja. O que você procura? Uma congregação acolhedora, compassiva, autêntica, grande, íntima, estimulante, moderna ou dedicada? O que deveria ser uma igreja? Um tema para todos os cristãos. Antes de considerarmos o que a Bíblia diz sobre o que deveria ser uma igreja, e isso faremos no capítulo 1, desejo que você considere por que lhe apresentei esta pergunta, especialmente se não é um pastor. Afinal de contas, um livro que fala sobre igrejas saudáveis, não tem como alvo os pastores e os líderes de igrejas? Sim, esse livro é para pastores, mas também para todo cristão. Lembre-se, os autores do Novo Testamento se dirigiram aos cristãos. Quando as igrejas da Galácia começaram a dar ouvidos aos falsos mestres, Paulo escreveu-lhes dizendo: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1, 6. A quem se referia o pronome vos, dos quais Paulo pediu uma explicação quanto ao ensino errado em suas igrejas? Não somente aos pastores, mas também aos membros das igrejas. Vocês esperavam que ele escrevesse aos líderes das igrejas e dissesse: parem de ensinar essa heresia. Mas Paulo não fez isso. Ele convocou toda a igreja a dar explicações. De modo semelhante, quando a igreja de Corinto permitiu que um relacionamento adúltero continuasse sem reprovação em seu meio, Paulo dirigiu-se à igreja, 1 Coríntios 5, ele não falou aos pastores e ao corpo de líderes que cuidassem do problema. Antes, disse à igreja que resolvesse aquele problema.
Isso também acontece na maioria das epístolas do Novo Testamento. Creio que os pastores daquelas igrejas do século I ouviam enquanto Paulo, Pedro e Tiago se dirigiam às suas igrejas. Creio que os pastores iniciavam e conduziam a maneira de agir em resposta às instruções que os apóstolos ministravam em suas cartas. Por seguir o exemplo dos apóstolos e dirigir-me tanto aos pastores como aos membros de igrejas, acredito que estou colocando a responsabilidade onde, em última análise, ela deve estar. Você e todos os membros de sua igreja são responsáveis diante de Deus por aquilo em que ela se torna, e não os pastores e outros líderes. Sim, você. Os pastores das igrejas comparecerão diante de Deus e prestarão contas pela maneira como guiaram suas congregações. Hebreus 13, 17. No entanto, cada um de nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo prestará contas de havermos ou não congregado regularmente na igreja, estimulado a igreja ao amor e às boas obras e lutado para manter o ensino correto da esperança do Evangelho. Hebreus 10, de 23 a 25. Querido leitor, se você confessa ser um cristão, mas acha que um livro sobre igrejas saudáveis é apenas para líderes de igrejas ou para teólogos, enquanto prefere ler livros que tratam da vida cristã, talvez seja tempo de parar e considerar o ensino da Bíblia sobre o que é um cristão. Pensaremos mais a respeito disso no capítulo 1. Em seguida, consideraremos o que é uma igreja, capítulo 2. O propósito de Deus para as igrejas, capítulo 3, e por que a Bíblia tem de guiar nossas igrejas, capítulo 4. Se você já concorda que a Bíblia deve guiar nossas igrejas para a manifestação da glória de Deus, talvez queira pular para o capítulo 5, no qual começo a listar 9 marcas de uma igreja saudável. Que o Senhor Jesus use nossas meditações juntas, a fim de preparar sua noiva para o dia de sua vinda. Efésios 5, de 25 a 32. Até aqui, meus amados. Então, nessa apresentação, a gente pôde ver algumas coisas aqui a respeito de como nós temos a ideia de uma igreja. Né? Todos nós temos uma ideia de uma igreja ideal, né? Todos nós temos essa ideia, né? A igreja que nós chamamos de igreja ideal, né? A igreja ideal. Às vezes a gente pensa em várias coisas. Eu gostaria que você pudesse agora ter a liberdade, como nós vimos nesse primeiro trecho, né? Ou é a música, ou é o tipo de pregação, o convívio, né? A comunhão dos membros, outra coisa, né? Você pode onde você tem oportunidades de engajamento, de envolvimento, né? Irmão, você tem o livro? Tem o livretinho, irmão? Isso? Não? Então, a gente tem essa possibilidade aí, né, aliás, a gente tem alguma ideia? Você trouxe o livro? Tem? A gente tem ideia, mais ou menos, né? O que seria uma igreja? A gente traz alguns conceitos. A gente tem algumas culturas, todos nós somos diferentes uns dos outros. Às vezes a gente monta a nossa casa de acordo com o que a gente acha que é melhor. Lógico, a gente tem essa liberdade. E, de alguma forma ou de outra, a gente traz algum conceito para dentro de todos os ambientes que a gente vive. Ou lá no trabalho, a gente gosta de pôr algumas coisas lá no trabalho que lembrem, né, o que a gente gosta de lembrar, alguns quadros, fotografia da esposa na mesa. Né? Sempre é gostoso dar uma olhadinha para ela quando o chefe dá uma bronca na gente. Parece que dar uma olhada para a nossa esposa dá um alívio, né? Tem alguém que me ama. Né? Isso consola o meu coração. Enfim, a gente gosta de ter alguns ambientes gostosos, né? O que você diria, se você quiser falar, claro, né? O que você considera, dentro de vários pontos aí, uma igreja ideal, né? Será que você tem alguma coisa a dizer a respeito disso? Né? Ou o Mark Dever falou já bastante coisa, né? Você já tem ideia de tudo isso, né? Fica aí na liberdade, tá bom? Outra coisa, se você quiser levantar a mão e perguntar também a respeito de algo que ele disse nessa apresentação e que você tem alguma dúvida, pergunte também, viu?
também não só a questão de dar opiniões, mas também fazer perguntas que, né, às vezes são dúvidas que podem esclarecer para todos nós algumas coisas que a gente nem percebeu, né? Tá bom? Fique aí na liberdade, tá? Enquanto isso, ó, você tem a liberdade de ir falando e interrompendo, tá bom? Por favor, né? Tem alguém aí que já queira falar? Levanta a mão. Alguém queira apresentar alguma ideia aí de uma igreja, né? Que você tenha a ideia de uma igreja ideal, né? Ainda não? Acho que é muito complicado, né? Falar diante dos pastores da igreja, ó, eu queria uma igreja um pouco diferente dessa aqui e tal, eu sei. Mas olha, tenha liberdade, você também é membro da igreja, você faz parte da família, não são os mais velhos somente que entendem, né? E que têm que dar digamos assim, formatar a igreja, né? Às vezes os membros têm muito para edificar. É óbvio que existem coisas que nem sempre a gente vai poder aplicar dentro desse pequeno rebanho, como tem em outros lugares, em outras igrejas. Eu reconheço isso, né? Às vezes limitação de espaço, condições financeiras, né? E outras coisas aí a gente não consegue ter tudo que a gente gostaria de ter ainda, tá? Ainda. Eu sempre falava assim para os meus filhos, né? Às vezes a gente passava alguns apertos lá em casa, financeiros, né? E às vezes os meninos falavam assim, rapaz, eu estou precisando de um tênis novo, estou precisando de um sapato novo, uma calça, né? Olha, filho, agora não vai dar. Mas o agora não vai dar não quer dizer que nunca vai dar. Uma hora pode dar, né? Então, quem sabe uma hora pode ser que a igreja tenha algumas coisas que você sonha para ela, né? É isso. Bom, ele falou sobre música excelente, né? Pode falar, né? Ah. Uhum. 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 Sim, entendi. Uhum. Uhum. Entendo. Sim, sim. Entendi. Então a palavra de Deus teria base, no, no seu modo de ver, para, entendi, para poder fundamentar as outras áreas, os outros setores da igreja. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Entendi. É porque então a pregação não só salvaria, mas também transformaria vidas para que fossem também experimentassem a vida do evangelho para conviver bem uns com os outros e essa edificação mútua, né? Uhum. Certo. Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum. Super banda. Uhum.
Secundária. Entendi. Muito bem. Então a gente pode entender que, de acordo com o que o Danilo falou, por exemplo, é o que Paulo diz, que a igreja é um corpo, né? E todos os membros têm a sua função, só que eles têm que estar engajados com um único propósito, né? Da saúde do corpo. Né? Essa é a ideia, né? E todos ligados a um cabeça, que é a cabeça que comanda todo o corpo, que é Cristo, né? Ele faz isso pela palavra, né? Como você falou. Ah, sim, sim. Uhum. Aham. Exatamente. Agora, pegando esse ponto aí, né? Por exemplo, igreja ideal, né? O que você pensa desse termo, né? Igreja ideal. É uma igreja sem falhas, né? Uma igreja perfeita, né? O que seria esse termo? Como a gente considera igreja ideal, né? É a igreja ideal porque ela tem tudo o que precisa ter, de uma maneira exemplar, perfeita, tudo certinho, né? Ou ela cumpre o propósito das Escrituras para com a igreja, né? O que vocês acham, né? O termo igreja ideal, né? Alguém poderia falar? O que vocês acham sobre igreja ideal? Alguém quer dar um chute aí? Pode falar, irmã. Onde Cristo é o centro. Uhum. 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 Entendi. Uhum. Com a grande comissão. Uhum. 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 Certo. Uhum. 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 A comunhão e o partir do pão, né? Como dizem Atos 2, né? Uhum. Uhum. Entendi. Muito bom. Essa é a igreja ideal, né? Quer dizer, então nós temos referências que nos ajudam a entender o que é uma igreja ideal, né? A gente tem, né? O que a gente precisa? Conhecer o documento que dá ideia de uma igreja, né? Ou seja, conhecer, como o Danilo falou, a irmã Lília, conhecer as Escrituras, né? É das Escrituras, que a igreja não é uma instituição humana ou criação de homens, né? A igreja é um projeto de Deus, é o maior projeto de Deus para o homem, né? E a gente pode ver que, então, tem o documento que nos dá referência sobre ela, né? Irmão Robert. Sim. Uhum. 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 Sim. Expositiva. Amém. A pregação expositiva, ela não deixa o pregador escapar, né, de assuntos difíceis, né? Ele tem que pregar aquilo, queira ou não, ele tem que enfrentar, né, e fazer aquilo, tá certo. Amém. Irmão André? Uhum. Uhum.
Sim. até vir alguém e quebrar essa interpretação. Uhum. Então eu acho que a gente tem que ter, junto com o pregador, a responsabilidade de ler e entender se é aquilo Amém. que Deus está querendo falar da vida do pregador. Uhum. Porque muitas, quase todas as igrejas têm como base a Bíblia. Porém, a interpretação, às vezes é errônea, Uhum. foge um pouco daquilo que realmente Deus quer falar. Então, acho que além de ser bíblico, os membros têm que estar alertas se realmente aquilo que o pastor está falando tem interpretação correta Uhum. da palavra. Da palavra. Lógico, isso aí depende não só do dia na igreja, mas no caso, seja onde vier, para tentar entender se realmente é aquilo que Deus está falando. Amém. Amém. Então, seria um exercício dentro de casa de conhecimento bíblico, muito mais do que simplesmente esperar o pastor falar e depois eu esqueço da Bíblia durante o período que eu estou em casa, e aí vai passando o tempo e eu engulo tudo aquilo, né, de maneira sem filtro, né? Não seria isso, então teria que ter um filtro que é o nosso filtro da própria palavra, né? A respeito do que nós aprendemos. Muito bom. Também tem a ver com o que o Robert falou, porque a pregação expositiva tem que ser isso. Não que sempre ela é assim, porque nós somos miseráveis pecadores e falhamos. Às vezes a gente quer impor a nossa ideia no texto, né? Mas a pregação expositiva nos impede disso. E a gente precisa então ser confrontado. Se a gente não interpretou corretamente algum trecho e pregou sobre aquilo de forma incorreta, ou quando a gente imprime na própria ideia do texto, que o Espírito quer falar, imprimo a minha ideia, né? Então eu não estou fazendo uma exegese, estou fazendo uma exegese, né? Em vez de tirar do texto o que ele realmente fala, eu estou colocando no texto a minha ideia, e isso não vem de Deus, né? Seria isso, né, meu irmão? E para a gente, como membro de igreja, ter isso, a gente precisa, então, ter conhecimento das Escrituras, né? Não só uma leitura rápida e superficial, mas tentar aprofundar em cada texto, em cada passagem, né? Estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ter um conhecimento bem profundo. Creio que seria isso, né, André? Amém. Amém. Mas alguém queria completar? Pois não, Luan? Vida de oração. Certo. Uhum. Sim. Amém. Com Deus, sim. Uhum. Uhum. Só com a palavra ou só com a oração? Isso. Exatamente. Muito bom. Vida de oração. O que completaria, né? Esse tipo por exemplo, é como se fosse a maneira como eu chamo o Senhor, ou melhor, que eu me rendo ao Senhor, buscando dele, né, a verdade, né, a respeito daquilo que eu estou estudando, por exemplo, né? Eu ouvia muito, agora me lembrei, o Luan falando, ouvia muito, convivendo com o irmão, o pastor Paulo Bornelli, ele falava isso algumas vezes. Como é o dia, o início do dia, né, de um irmão? Ele sugeria assim, bom, até a oração, ela precisa ser guiada pela palavra. Porém, né, eu posso, vamos supor, acordei agora, fiz o que eu deveria fazer antes de sentar para estudar a palavra, mas ali eu posso dizer, ou ele sugeria, né, uma simples oração bastante curta: Senhor, fala comigo, me dê ouvidos de ouvir a tua palavra. E então ele começa a estudar, uma oração bem curtinha, e ele estudava o trecho que estava proposto para ele naquele dia, que ele propôs para ele, estudava o texto. Terminando o texto, a oração mais complexa ou mais completa, né, viria automaticamente do texto que ele estudou. Interessante, né? E a gente começa a praticar e a gente percebe que faz sentido, né, esse tipo de comportamento, né, de atitude, né, de prática, né? A gente percebe que faz sentido. Não estou dizendo que isso seja uma regra fechada para todo mundo, tá? Eu estou dando uma sugestão. Como a gente viu aqui, são sugestões, né? Tá bom?
mas é muito bom. A oração fazendo parte também, junto com a palavra de Deus, né? A vida de oração, vida com a palavra. Aí entra, então, para cada membro, né? Individual, cada membro, né? E o corpo, então, vai sendo moldado de acordo com o relacionamento que cada membro tem com Deus. Seria isso, né? Amém. Mais alguém? Bem, então, ele sugere, né? Então, a música, puxa, a música é importante, né? Mas a gente, por exemplo, eu tenho um gosto de música. Eu gosto de música popular. Eu aprendi a tocar violão quando menino, quando jovem, adolescente, e depois com essas músicas eu encantei a Val e ganhei o coração da Val cantando para ela, né? Não foi bem isso, né? Mas assim, eu tinha um tipo de gosto, né? Tocava músicas populares no violão, tal, e um certo gosto. E tem outras pessoas que têm outros tipos, né? Alguma coisa mais refinada, por assim dizer, né? Então a gente traz os nossos conceitos a respeito de música, né? Por exemplo. Então, vejam, vocês viram como é uma coisa complexa, né? Nós temos aqui poucos membros, mas vamos supor, entre 50 a 60 membros, nós temos 50 a 60 pessoas que pensam diferente a respeito de música. Já pensou para chegar num denominador comum, né? A respeito de cada um de nós, né? Para que a gente ouça um louvor que seja agradável para todo mundo? É meio complexo, né? Meio difícil até. Então, a música é a sugestão dele, ela pode ser mais excelente, uma música clássica, por exemplo, uma música mais histórica ou mais erudita, ou uma música mais popular, mais contemporânea, né? E depende do gosto, né? A gente tem, em segundo lugar, ele diz sobre a pregação. A pregação, ela tem que ser significativa, ou seja, ela é importante. O que eu aprendo pela pregação dos pastores me influencia, muda a minha vida, tem peso sobre a minha vida. Eu ouço Deus falando, né, pela pregação. Ela é bíblica, ela é prática, mas sem excessos, né? É um tipo de coisa que a gente gostaria de almejar para a igreja. As pregações que expressem o caráter do ministro ou não, as pregações devem expressar o caráter do ministro ou não, né? Fica difícil a gente dizer, não pode. Mas aí, a hora que o ministro vai pregar, de alguma forma ou de outra, ele vai imprimir ali algo da maneira com que ele mesmo foi impactado pelo texto. E ali ele transmite alguma coisa. É lógico que cada um de nós vai ter que filtrar isso, pensar bem no que ele falou, porque nem tudo que ele falou é aplicável para todos, mas o texto e a interpretação correta do texto, sem nenhuma influência, tem que ser, como vocês disseram todos, né, a maioria, ela tem que ser filtrada pela própria palavra de Deus, para que você entenda, até mesmo alguns exemplos que ele dá, às vezes não encaixa direito ou não aplica para você, vamos supor, né? Porque vem de uma pessoa. Mas ele, de alguma forma, ele ilustra de uma maneira que dá para compreender melhor o texto, uma ilustração, né? Então, mas o que ele está querendo dizer aqui é sobre o caráter do ministro, né? Eu pensei também na seguinte situação: a gente precisa conhecer os nossos líderes. Por que a gente precisa conhecer os nossos líderes? A maneira com que ele convive com a família, com a esposa, com os filhos, né? A maneira como ele convive na sociedade, como cidadão, enfim, né? Funcionário, se ele trabalha ou não, e como ele lida com as finanças, como é que está a situação dele. Por quê? Quando a gente pensa em caráter, a primeira coisa que a gente lembra é 1 Timóteo 3. Pelo menos para mim foi assim, não sei se você conseguiu ver dessa forma. 1 Timóteo 3 mostra várias qualificações que o presbítero, principalmente o presbítero, que é o principal, ou o mestre principal, né, da igreja, o presbítero, ele tem a função principal de ensino e pregação. É ele que é o responsável por isso. Então, mas antes disso, Paulo diz algumas qualificações. Olha, ele não pode ser assim, ele não pode ser assado, ele tem que ser assim, tem que ser assado. Então, ele fala ali várias coisas a respeito do caráter da pessoa. Não muito sobre como é que eu posso dizer assim? As habilidades dele, né? De ensinar bem, é um homem bastante didático, ele tem facilidade para ensinar. Não fala muito sobre isso, só diz que é, né, apto a ensinar. Mas vocês perceberam ali que ele precisa ter uma vida piedosa, né, um caráter, né, ilibado, um caráter que não tenha manchas, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar nisso, né?
Porque o próprio Hernandes Dias Lopes, ele escreve e diz que a pregação de um homem, ela é chancelada, ou ela é autentificada, é esse o termo? Autenticada, né? Pela sua própria vida. Porque, por exemplo, se eu prego sobre casamento, mas eu tenho um relacionamento muito difícil com a Val, vocês vão olhar para mim e vão dizer, peraí, ele está querendo ensinar uma coisa, mas ele vive outra. Ele não está lidando com isso, ele não tem domínio sobre essa área. Como é que ele vai ensinar? Né? A gente pensa isso, né? Pensa nisso. Então, né, é uma situação bastante interessante, essa do pregador, né? E das pregações, né? Outra situação que ele diz aqui é uma membresia que seja do mesmo nível social que o seu, né? Quer dizer, pessoas que pensam nas mesmas coisas, gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares, né? Torce para o Palmeiras, né? E aí, quer dizer, pessoas que você tem facilidade, né? de ter, porque você não vai ter nenhum confronto. Por exemplo, receber um corintiano em casa de um palmeirense é quase que uma afronta, né? Ali quase que é certo que vai sair alguma coisa errada ali nessa mistura, né? Enfim, mas aí a pessoa, né, esses irmãos devem buscar as mesmas coisas ou terem as mesmas ideias que você, quer dizer, a gente pensa às vezes assim também a respeito de uma igreja, né? O que vocês acham disso? Difícil, né? Eu, por exemplo, fico pensando lá com o Rafa, né? O Rafa veio lá da Colômbia, pensa, o que ele aprendeu lá na Colômbia não tem nada a ver com o que eu aprendi aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Então a gente vai, né? O que ele gosta de comer, às vezes eu não gosto. O que eu gosto de comer, às vezes ele não gosta. E a gente, às vezes, né? Mas a comunhão é possível somente em Cristo, né? Porque tem muitas coisas. Então não é pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto, né? A igreja não deveria ser assim, pelo menos, né? Que mais? Ele diz assim, oportunidade de engajamento em algum serviço. Né? Coisas importantes, eu acho que sim, eu creio que isso deve ter uma igreja, né? Porque, como a gente vai aprender, Paulo diz também que cada membro tem uma função, tem um dom, né? Todos os membros têm dons, né? Bom, ele está dando suas sugestões, eu já estou avançando demais aqui na situação, né? O que mais? Avivamento espiritual com movimentos admiráveis, né? Movimentos miraculosos, né? Movimentos extraordinários, né? Que a gente chama do Espírito. Como na área pentecostal a gente vê muito disso, né? Uma movimentação admirável, né? Espetacular, né? Manifestações do Espírito que tragam novidades nos cultos e eventos da igreja. Às vezes não há nenhum preparo para aquele culto e espera-se que o Espírito faça todo o movimento ali, né, com liberdade. Aí levanta um e fala, levanta outro e chora, levanta um e pula, e o outro ora, enfim, né, e fica uma coisa meio sem direção, né? Então, é isso que você espera de uma igreja, né? Né? É uma coisa para se pensar também nisso, né? Isso seria uma real manifestação do Espírito ou de emoções humanas, né? O que seria isso, né? São coisas para se pensar também, né? Posso avançar, irmão? Se vocês quiserem me interromper, por favor, me chame, tá? Estou avançando porque já está chegando a hora de encerrar. Vamos lá, então, encerrando. Um tema para todos os cristãos. Toda membresia, e cada membro em particular, é responsável pela saúde de sua igreja local. Então a gente percebe que não são somente os ministros, mas todos os membros são responsáveis, né? Os pastores responderão diante de Deus, como ele diz no livro, pela maneira como guiaram as suas congregações. Hebreus 13, 17 diz que os guias vão responder diante de Deus pelo andamento da igreja, pelas vidas dos membros. Porém, lá em Hebreus 10, de 23 a 25, diz que cada membro, cada discípulo do Senhor Jesus Cristo, prestará contas de sua vida, olha só. É verdade que ele não vai prestar contas da igreja em si, porque isso vai ser com os líderes. A quem mais é dado, mais é cobrado, mas é a respeito do líder que Jesus está falando. Porém, nós, como membros comuns, daremos conta da nossa vida. Porque nós ouvimos o Evangelho. Nós temos aprendido, a igreja oferece, ainda que de forma muitas vezes limitada, mas oferece bom alimento para que nós possamos crescer em piedade, desenvolver a nossa santificação, não é? Então,
Cada um de nós dará contas a Deus por nossas vidas, né? E também de seu envolvimento com a edificação da igreja local, como diz lá em Hebreus 10, 23 a 25, diz ali que nós temos que nos encorajar uns aos outros, né? Ali, você vê o texto de Hebreus, capítulo 10, ali, se não me engano é do 15, deixa eu ver aqui, Hebreus 10, do versículo 19 em diante, ele está falando ali para todos os irmãos, para todos os membros de igreja. Ele vai falar do versículo 19 até o versículo 25 do comportamento cristão. Capítulo 10 de Hebreus, de 19 a 25. E nesses dois versículos que ele menciona, o 23, ele diz assim, o 24, né? Os dois últimos versículos desse trechinho, ele diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está falando de relacionamento, de incentivo, né? Dá aquela moral, né? Dá aquela força, né? Para o irmão que está entristecido, está abatido, está cansado, está desanimado, está amedrontado, né? Dá aquela força para o irmão, porque um precisa do outro. Versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quer dizer, a gente tem que incentivar uns aos outros a não deixar de congregar. Irmão, por que você não veio? Senti sua falta, enfim. Isso não é obra só do pastor, vocês viram ali? É uns aos outros, são membros. Estou sentindo falta de fulano que faz 2, 3 reuniões que não vem. Vou dar uma ligadinha para ele, mandar uma mensagem. Enfim, perceberam? Aqui é um envolvimento, né, de toda a membresia para motivação, né, mútua, a mutualidade. Né? Então, não somente os pastores, mas todos nós devemos considerar o que somos como membros do corpo de Cristo. E a pergunta é, então, como é a igreja ideal para você? Essa é a pergunta que ele tentou mostrar aqui nessa apresentação. Como é que a gente pensa sobre uma igreja local? A meditação que eu quero propor para vocês é a que está em Efésios capítulo 5, de 25 a 32, como ele encerra aqui no livro. E eu gostaria que você pudesse meditar essa semana nesse texto de Efésios. A primeira pergunta é, dentro desse texto de 25 a 32, de Efésios capítulo 5, você vai tentar responder: quem está adornando, vestindo, embelezando a noiva antes do casamento, segundo sua própria vontade? Se você pensar nisso, olhe o texto, leia o texto, pense e depois vá até essa pergunta e faça essa pergunta para o texto. Faça essa pergunta. Você vai se espantar, porque na nossa cultura é o avesso. Né? É ao contrário. Mas você vai perceber, tá? Quem é a pessoa que está adornando e preparando a noiva segundo a sua própria vontade? Segunda pergunta, eu sei que vocês já sabem, né? Vocês são bíblicos, né? Irmãos fortes aí no estudo da Bíblia, então vocês já sabem. A segunda pergunta, quem é essa pessoa, né? Para quem ela se apresentará em toda a sua beleza e encanto e será unida para sempre? Qual é essa pessoa? A resposta, eu sei que você já sabe, mas a resposta das duas perguntas é a mesma pessoa, é a mesma resposta, tá bom? Então analisem isso, tá? E depois então a gente vai continuar, agora entrando então no capítulo 1, tá bom? Vamos fazer uma oração, meus amados, para a gente encerrar. Ó Deus, obrigado por estarmos meditando nessas verdades, por podermos ouvir os nossos irmãos e aprender junto com todos, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de mutualidade, de estarmos aprendendo juntos na direção da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor já tem feito nesse pequeno rebanho. E peço que o Senhor continue fazendo, edificando essa igreja, fortalecendo essa igreja, fazendo com que ela persevere na doutrina dos apóstolos, nos ensinos das Escrituras, numa vida de oração, e que nossa membresia seja forte, nossas famílias sejam fortes, para que essa igreja também seja forte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.